Então, agora nós vamos conversar sobre, inclusive sobre saneamento básico, não é? Que é um problema muito caro para a cidade de Rio Branco. Vamos lembrar aqui que semana passada a estação de tratamento de água, a ETA 1, é isso? É ETA 1 ou ETA 2? ETA 2. ETA 2. A ETA 2, ela desabou. Né? A estação de tratamento de água 2, ela desabou. E comprometeu boa parte dos serviços de acesso à água na cidade de Rio Branco. Agora, eu tenho aqui que dar aqui a mão à palmatória, né? Os servidores do Saerb foram de um compromisso incomum. Eu vou falar sobre isso, eu não tenho autoridade, mas Marcelo Jucá, presidente do Sindicato dos Urbanitários, tem toda a autoridade para falar sobre o assunto. Jucá, bom dia, seja bem-vindo ao Giral. Obrigado, Itan. O sindicato agradece aqui mais essa oportunidade para que possamos debater assuntos importantes, principalmente como o saneamento na nossa capital. Bom, eu queria entender de você o seguinte: aquela cena da ETA 2 desabada já, com água estragando ali, com aquela situação complicada. Aquilo ali é a crônica de um problema anunciado já? Com certeza, então, aquela situação já é antiga, né? A gente sempre vem cobrando por parte do sindicato, que representa os trabalhadores, um planejamento, né, com relação à direção que hoje se encontra à frente do Saerb. Infelizmente, até o presente momento, eles não apresentaram. Aquela situação ela já vem de algum tempo, já tinham conhecimento, infelizmente, chegou naquele ponto para daí eles tentaram fazer alguma coisa emergencial, né? Então, a situação é crítica, né? E que precisamos ter planejamento, plano de ações e que todos os trabalhadores, tanto os efetivos, como também os dos contratos simplificados, possam conhecer e estarem envolvidos. Infelizmente, a gente não conhece qual é o plano de ação, qual é o planejamento que se tem para o saneamento na capital. Você cobra do Enoque isso? O Enoque é o superintendente do Saerb, né? É presidente do Saerb, né? Presidente é o termo? Presidente do Saerb. Você cobra isso dele? Porque todas as vezes que uma equipe de reportagem aborda o Enoque, ele fala que o sindicato, ele fala, o Jucá tem ciência disso. É um raciocínio recorrente. O sindicato ele tem enviado vários ofícios, tá? E temos cobrado, não só na questão lá da ETA 2, mas agora mesmo cobramos a questão do tratamento daquele esgoto, da parte do esgoto que é tratado na capital, né? Porque a informação que chegou também ao sindicato é que eles tinham suspendido até aquele mínimo que estava sendo feito. Então, o sindicato tem cobrado essas situações já de algum tempo. Infelizmente, as informações elas não chegam da maneira que deveriam chegar e com clareza de detalhes em relação a tudo isso, né? Por exemplo, o planejamento. Até hoje, a gente desconhece o planejamento que se tem para o saneamento na capital. Desde o momento que o Saerb retornou para o município, que o sindicato vem cobrando, vem se colocando à disposição juntamente com os trabalhadores para ajudar nessa situação. Até a gente tinha uma sugestão, que isso já vem de algum tempo, que o Saerb ele teria que funcionar, o corpo gerencial, a presidência, a diretoria técnica, todo ele deveria funcionar ou lá na Sobral, onde ali tem a estação de tratamento, ou então até mesmo aqui no Palheiral. E eles tornam a não fazer, eles mantêm, agora recente, essa última agora, eles levaram lá para o Mirashop. É uma situação complicada. Mas em que isso melhoraria? O que isso melhoraria no seguinte, por exemplo, você falou dos funcionários que fizeram um trabalho ali de excelência. E fizeram, não fizeram? Fizeram. Mas o que é que acontece? Aqueles trabalhadores, inclusive, nós tivemos que levar essa denúncia para a Delegacia Regional do Trabalho. Qual denúncia? A denúncia de que eles estão trabalhando além do horário e não estão recebendo as horas que deveriam receber, não estão tendo as condições de trabalho que deveriam ter. Então, é que nós dissemos lá para o diretor técnico,
nem lá ele aparecia naquele momento. Que essa não é a primeira vez que esse trabalhador faz serviço como esse. Constantemente eles estão fazendo. Se você pegar agora nesses últimos meses, teve trabalho emergencial ali, vários. E os trabalhadores só reclamam que passam a noite praticamente toda, saem lá 3, 4 horas da manhã e 8 horas já estão lá. E não estavam pagando as horas. Eles estavam dizendo que estavam fazendo o quê? Estavam fazendo compensação de hora. E não é isso. A lei não determina isso. Né? Aí falaram que tinha banco de horas. O banco de horas é uma lei que precisa ser negociado entre sindicato e empresa, que não foi. E, enfim, então eles não estão dando as condições de trabalho, não estão pagando aquilo que é devido àqueles trabalhadores, àqueles servidores, mas mesmo assim eles estão lá à disposição. Se a empresa funcionasse lá dentro, com certeza não deixaria para fazer quando a coisa já tem caído. A situação de trabalhar além da hora para resolver um aperreio como aquele, tudo bem, diante de uma situação daquela, ninguém vai querer que o funcionário vá querer respeitar relógio de ponto. Agora, não receber, aí não dá. Recebe. Infelizmente, eles não estão pagando. A gente já entrou com várias questões, porque o trabalhador ele sempre vai estar à disposição. Naquela situação ali, o trabalhador ele tem que receber a janta, tem que ter o transporte, que muitos deles não têm como retornar para casa, alguns vão de bicicleta ou até mesmo caminhando. Né, essa informação chegar, e as condições de trabalho, os equipamentos de segurança, as condições necessárias. Os trabalhadores estão lá. Já foram feitas várias reportagens de denúncia por parte do sindicato. Né? Já tivemos na Superintendência da Delegacia Regional do Trabalho, né? Nós já tivemos com o próprio Enoque, o presidente do SAEB, já tivemos com outros secretários, enfim, tem lá uma pilha de ofícios que o sindicato tem encaminhado, tem cobrado. Porque os trabalhadores estão e vão estar sempre à disposição, porque eles pensam primeiro na sociedade. Mas eles precisam receber por aqueles serviços que eles estão trabalhando além do horário, porque o horário deles são 8 horas por dia, que vai até 17 horas de segunda a sexta. Então, eles entram pela madrugada, eles vão no final de semana, eles vão feriado e não recebem de acordo com o que determina a lei. Eu falei a respeito da situação do funcionário do SAERB, porque hoje, por exemplo, a produção da ETA 1 e ETA 2 já ultrapassam 1.600 litros por segundo. Então, diante de um cenário como aquele da semana passada, para uma situação como essa, estando o Rio Acre como está, me parece algo que é digno de se ressaltar, né? O Jucá, preciso reconhecer que, diante desse cenário, o funcionário e a própria direção do SAERB também tem dado resposta. Agora, a esse preço que você está colocando aí, né? Com o lombo do trabalhador. Porque, pelo que você está colocando aí, o trabalhador está sendo ignorado. É exatamente isso, né? Aqueles trabalhadores estão lá à disposição, mas precisam ser reconhecidos pelo serviço que eles fazem e receber pelo serviço que eles fazem. É evidente. Teve várias situações que ocorreram lá, inclusive naquele período de friagem, uma friagem bem extensa, e os trabalhadores foram parabenizados, inclusive, pelo presidente na época. Mas, como nós dissemos, ele teria que parabenizar, mas ele teria que repassar o que é direito daqueles trabalhadores. Então, a gente tem feito, e com frequência, muitas cobranças em relação a isso. Com pouco tempo depois, aconteceu da bomba da captação do rio, ela virar. Exato. Várias bombas, acho que você lembra bem dessa situação. Lembro. Aqueles mesmos trabalhadores que tinham sido parabenizados e não tinham recebido pelo serviço, há uma semana e pouco atrás, naquele período, eles foram ameaçados de demissão por parte da direção. Da direção. E aí, fundamentado em quê? Dizendo que eles tinham culpa daquela bomba ter virado, porque estava aquela pressão toda e tal. Eles disseram, o que a gente poderia fazer? Nós fizemos depois, sim, fomos lá de virando. Fizemos desviramos a... Exatamente. E colocamos lá para funcionar tudo certinho. Mas uma semana atrás eles estavam parabenizando e uma semana depois eles já estavam sendo ameaçados de demissão. E eles não podem ser tratados dessa forma. Então, são trabalhadores que estão ali naquele serviço há mais de 20 anos. Muitos deles. Tião Bocalon enxerga a atuação do sindicato como uma atuação contaminada pelo ambiente ideológico e político?
Eu acredito que não, né? Porque o sindicato ele sempre tem, não é só aqui na prefeitura, que está o Bocalon hoje à frente, o prefeito Bocalon, que o sindicato vem cobrando. A gente cobra e sempre vamos estar cobrando essa questão da qualidade de serviço, condições de trabalho, independente de quem esteja lá. Mas se o Bocalon não enxerga assim, por que ele tem uma relação com vocês dessa forma? É isso que a gente não compreende. Não compreende porque o sindicato ele sempre teve de portas abertas para dizer o seguinte, junto com os trabalhadores, nós estamos aqui para ajudar. Em todas as direções que passaram lá, as diretorias, né, as presidências, que foram várias, o sindicato sempre disse, nós estamos aqui para ajudar. Mas aquilo que não está sendo feito para melhorar o serviço ou deixando de ser feito, nós vamos estar cobrando. E se não resolver, nós vamos estar denunciando. O pessoal da política, os assessores políticos mais próximos a Bocalon, ou pessoas que estão ali na órbita de influência, avaliam que o prefeito errou ao tomar para si a condução da política de saneamento básico. Nesse aspecto, na tua avaliação, o prefeito errou ou acertou? O erro que aconteceu foi deles não terem um planejamento para o saneamento. Dizer, não, nós vamos ter de volta esse serviço e nós vamos colocar uma direção onde nós vamos ter planejamento, nós vamos ter ação e vamos envolver não somente os trabalhadores, mas também a população. A população ela precisa também estar envolvida nessa discussão. Por quê? Porque aquilo que se produz tem que chegar até a população e a população tem que fazer a parte dela, né, pagar pelo aquilo que consome, ter o cuidado de não derramar, se for o caso, ali onde estão, nas suas residências. Agora, eles não fizeram planejamento, eles não fizeram ações e nem envolveram sequer a classe trabalhadora. Né? Então, isso a gente tem cobrado e eu acho que aí o erro foi nesse sentido. Porque o serviço de saneamento, de fato, ele é da prefeitura. Então, quando a prefeitura disse, não, vou trazer de volta, e nós tivemos lá dizendo, nós queremos ajudar. Inclusive, no dia que foi para fazer a assinatura do retorno desse serviço para o município, o sindicato foi impedido até de entrar lá no Palácio Rio Branco. A gente não sabe pelo qual motivo. Né? Se estava fazendo algo de bom e tem que ser transparente e ia melhorar o serviço para a população, por que o sindicato foi impedido de entrar naquele momento? Não deixaram. Não deixaram o sindicato participar daquele momento, porque a gente ia lá, está dizendo, está falando, porque pelo tempo que a gente tem, o sindicato tem, são 42 anos acompanhando todos esses serviços, principalmente o de saneamento, a gente tem algumas informações que são passadas pelos técnicos, pelos trabalhadores que conhecem, que estão lá 24 horas, a gente ia aproveitar o momento para falar. Não, sem contar o aspecto simbólico, né? Simbólico, né? E nós fomos impedidos. Né? O sindicato não pôde participar, não se fez presente por exatamente eles fecharem a porta. O palácio foi fechado, fecharam a porta e não deixaram os sindicatos que estavam ali para representar e falar em nome dos trabalhadores e cobrar um serviço de qualidade, nós não puderam, né? O fato é que esse tema ele vai subir no palanque, né? Não, que agora são os palanques virtuais. Saneamento básico, acesso à água, isso vai subir no palanque, isso vai fazer parte da agenda dos candidatos. E certamente Tião Bocalon vai ter um desgaste muito grande também em relação a esse assunto. Você percebe um cenário pós-Bocalon, ou caso ele se reeleja num Bocalon 2, um cenário propício para que alguns grupos se batalhem para a privatização desse sistema? Essa questão do saneamento é uma luta antiga, né, que o movimento sindical vem fazendo, principalmente porque nós acreditamos que a água é vida, não é mercadoria, né? Então ela não pode ser passada para a iniciativa privada. Agora, lógico, ela não pode se manter da forma que está. Nós precisamos de um serviço público com qualidade, que seja acessível e que chegue a todos. Não só a questão da água tratada, mas também a questão do esgoto. Né? Então, essa questão da privatização ela é uma discussão que já está ultrapassando as fronteiras do país, né? Porque ela está ocorrendo em vários países do mundo,
Mas também nós temos casos de países que privatizaram, principalmente países da Europa, que depois reestatizaram, porque não funcionou. Então, assim, a gente tem feito essa discussão, a gente defende a não privatização desse serviço, mas cobramos um serviço de qualidade. Agora, para isso, precisamos que o poder público, que é quem gerencia esse serviço, possa ter um plano, possa ter um planejamento e possa envolver não somente os trabalhadores, mas também a população, as entidades, os movimentos sociais organizados. Mas você vê o cenário em torno de Bocalhau propício à defesa de uma ideia de não privatização? Eu percebo Bocalhau muito rodeado por pessoas que defendem justamente a privatização do sistema. O prefeito Bocalhau, na época que ele era candidato, lá na eleição passada, ele se comprometeu, inclusive, com o sindicato, assinou documento dizendo que não iria privatizar. Só que nós dissemos para ele, prefeito, nós não queremos só a não privatização. Essa é a bandeira. Mas nós queremos que o serviço funcione. Não é por ele ser um serviço público que ele não tem que funcionar. Ele tem que funcionar e tem condições de funcionar. O problema é que eles não fizeram, nesses 4 anos, aquilo que eles se comprometeram em fazer. Ou seja, fazer um plano de ação, fazer um planejamento mesmo, para dizer, não, está aqui, no final dos 4 anos nós estamos entregando, e ele está funcionando bem melhor do que... Porque a gente sabe que não iria mudar somente nesses 4 anos. Mas, infelizmente, não fizeram. Então, o prefeito, na tua avaliação, ele acerta por um lado, e de assumir a política de saneamento, e erra por não dar, ao assumir, a eficácia que a medida exige. Que a medida exige, que o povo precisa. Né? Infelizmente, isso não aconteceu, e não foi por falta de cobrança, e eles, toda vez que a gente ia, não, estamos fazendo, mas, de fato, hoje, se você pedir qual é o plano, o planejamento que se tem para o saneamento, ou que se tinha nesses 4 anos, a gente desconhece. Nós não chegamos a conhecer, infelizmente. Bom, hoje o SAERB tem... Qual é o exército do SAERB? Quantos servidores? Olha, o SAERB hoje ele tem em torno de 130 e poucos trabalhadores efetivos e temos para mais de 200, quase 300 trabalhadores naquele contrato simplificado, né? Que é aquele concurso que eles fizeram, que a gente até defendia que teria que ser um concurso efetivo, mas fizeram um concurso simplificado e hoje a maior parte desses trabalhadores são dos concursos simplificados. Simplificado. Bom, simplificado. Eu preciso que você me ajude a construir o giral aqui, pelo 99231-2054, pelo telefone, você liga e você entra e você faz a sua pergunta aqui para o nosso entrevistado. Lembrando que a sua pergunta, a sua crítica não lhe autoriza a ofender ninguém, correto? Esse é um ponto, mas ligue 99231-2054. Se não tiver como ligar, passe uma mensagem, uma pergunta pelo Instagram ou pelo YouTube também, que o pessoal aqui está acompanhando, e eu faço questão de registrar aqui a sua participação e a sua pergunta, tá bom? Jucá, em relação às estações de tratamento de esgoto, no governo do Binho, eu me lembro que isso aí deu foram feitas várias estações de tratamento de esgotos pequenas, não é? O governo do Tião Vianã me parece que não compreendeu bem esse movimento, não sei o que aconteceu efetivamente, mas a política de saneamento, as estações de tratamento de esgoto, muitas delas hoje estão abandonadas, os equipamentos foram furtados. E aí, o Jucá? Bom, é uma tristeza quando a gente olha para esse serviço de saneamento, né, e olhando especificamente para a questão do tratamento do esgoto na nossa cidade, né? Foram vários investimentos e hoje, até o último ofício que nós encaminhamos para a empresa, a informação que a gente tinha que não estava funcionando nem a ET São Francisco, que era a única que ali ainda funcionava. Que, aliás, vocês acionaram o Ministério Público. Nós encaminhamos para o SAERB, eles ficaram de repassar as informações e aí agora nós vamos estar encaminhando para o Ministério Público essa situação. Porque primeiro a gente precisaria checar se aquelas informações que estavam chegando eram verdadeiras. Qual era a informação? As informações que chegaram ao sindicato é que a única ET que funcionava
que é aquela ET São Francisco, que ela fica ali no Adalberto Aragão, ela tinha deixado de funcionar já há algum tempo. Por quê? Porque as bombas que funcionavam para fazer tratamento daquela parte do esgoto tinham quebrado e que não tinham sido providenciada a manutenção para não acontecer delas parar de funcionar, né, aquela preventiva que não tinha sido feita, e agora eles estavam suspendendo o serviço porque não tinham bombas para reporem, né? Então, infelizmente, o serviço de esgoto na capital do Acre, ela passa por essa situação muito complicada. E precisamos ter a cobrança que o poder público venha fazer, porque tem condições de manter público e está melhorando esse serviço, com certeza. Eu lembrei aqui do governo Binho, porque, à época, esse serviço estava sobre a responsabilidade do Estado do Acre, né? Não estava sobre o domínio do município. Não é? Por isso que o Estado fez todo o investimento que fez. Ela teve aquela parceria, né, Estado e município. Eu acho que no governo do Tião Viana foi quando ele foi feita aquela gestão compartilhada entre a capital e o Estado, e que na época era o DEPASA, que hoje nem existe mais o DEPASA, já criaram a Saneacre. Saneacre. Que ainda temos a Sanacre. A Sanacre, ela existe e a maior parte dos trabalhadores trabalha na Saneacre. Então, a gente também não compreende o porquê de criar tantas empresas, já que tem uma, que é a Sanac, que existe até hoje. Inclusive, tem direção, o Estado tem lá toda a direção da Sanacre, com o presidente, com diretores, enfim, assessores e tudo, com funcionário, que esses trabalhadores, eles prestam serviço na Saneacre. Na Saneacre, nós temos também a Saneacre, que fica ali atrás do SERB, com toda uma estrutura de presidência, enfim. E temos o SAEB na capital. É muito gasto público, muito, né? Muito gasto pra... público, e o serviço não funciona como deveria funcionar, infelizmente. Só para finalizar essa questão relacionada ao saneamento, o que não dá para entender, por exemplo, como que os indicadores no interior não melhoram ou não melhoraram, porque já que o Estado do Acre retirou dos seus ombros a capital, então nós temos aí 21 municípios que o Estado deveria ter melhores condições de intervir, né? Mas não intervém da maneira correta, né? Ou como deveria. Como deveria, né? Agora sim, a gente também tem que falar, por exemplo, aqui, Senador Guiomar, a gente vem cobrando já há bastante tempo, e agora a Saneacre inaugurou lá, né? Cercou todo o espaço e ficou melhor para a segurança, para o serviço. Agora a gente tem cobrado isso nos demais estados. Por exemplo, nós temos Chapuri. Inclusive o sindicato vai estar fazendo agora, encaminhando lá para a direção da Saneacre, e vamos estar cobrando. Nós temos uma ETA, que é a ETA que fica na Bolívia, naquele bairro da Bolívia, lá em Chapuri. Do outro lado do rio. Não, ela fica do mesmo lado aqui, não é do outro lado do rio. Ela fica na beira do rio, mas do lado de cá, se sempre aquele lado da Sibéria. Então, tá para cair, nós tiramos lá, os operadores estão lá com muita dificuldade de se manter, porque é um prédio de 2 pisos e ele está desabando. Eu vou te mandar depois o vídeo para vocês verem. E tem lá um serviço de uma ETA compacta que era para ter inaugurado há 3 anos atrás, tiramos até foto e até hoje não foi inaugurado. Então está lá. Aquela situação, nós até dissemos para sanear que eles vão ter que suspender o serviço lá, até pela questão de segurança dos trabalhadores, que tem o maior medo daquela coisa desabar. E a empresa tem esse conhecimento que a gente já tinha dito anteriormente, né? E que se interditarem lá, como de fato tem que ser, vai ter problema no abastecimento na cidade de Chapuri. Agora, nós não podemos também colocar em risco a vida da população, como é que está lá. Só dando um exemplo de como é que está também a situação do interior. O fato é que no interior, se não for o tratamento de esgoto é um sonho distante e o acesso à água só acontece em função dos poços artesianos. A verdade é essa, né? Que é o caso de Cruzeiro do Sul e alguns outros municípios. Mas nós temos também um problema seríssimo lá, inclusive estamos cobrando, já cobramos da Saneacre, chamar a convocação das pessoas que passaram no concurso da Saneacre. Que esse concurso foi realizado ano passado e até o presente momento já foi homologado e não chamaram um funcionário sequer. Nós até cobramos mais uma vez, através de ofício,
a Saneacre, porque estão lá. Os trabalhadores estão naquela situação, aqueles que passaram, que não estão no sistema, querem entrar, e os que estão lá, que passaram, eles estão naqueles contrato emergencial, que é um contrato de 1 mês, 2 meses, e tendo um concurso que foi, inclusive já foi homologado, ninguém sabe o motivo pelo qual não foram chamados ainda. Né? Então veja a situação como é que está. Mudar um pouco de assunto para finalizar a nossa conversa. O setor elétrico. Você reconhece que melhorou a qualidade, não? O setor elétrico, ele melhorou, né? Vários investimentos, que esses investimentos também vêm do governo federal. Inclusive, nós tivemos até visitando todos esses municípios e o serviço de interligação com o sistema nacional já está praticamente chegando na segunda maior cidade, que é Cruzeiro do Sul, né? Mas o que é que acontece? Nós temos aqui a Energisa, e a Energisa ela tem também empresas que prestam serviço lá dentro. Inclusive, nós fizemos greve em 2 empresas que fazem esse serviço, que prestam esse serviço para a Energisa. Né? Uma foi a Control, que é aquela que faz a leitura, exatamente pelas condições de trabalho, de salário, que não estava, e a outra, a empresa Ímpetus, né? Que estamos agora tentando fazer o primeiro acordo coletivo com eles. Então, as condições de trabalho precisam também chegar naqueles trabalhadores que são das empresas terceirizadas. Sem dúvida. E condições de salário, tipo de alimentação. Eles reclamaram, eu me lembro que eles reclamavam muito da questão do ticket de alimentação, né? Pela quantidade de dinheiro ali, não dava para comprar nem uma saltenha com um refresco, né? Muito, muito baixo e tal. E a gente tem tentado avançar, mas as dificuldades são muitas. Mas, assim, o serviço na população, de fato, ela melhorou. Isso a gente não pode deixar de reconhecer, né? São muitos investimentos, são muitas subestações que estão sendo inauguradas, tanto na capital como também no interior, mas sabemos também que vem investimentos do governo federal dentro desse serviço. Inclusive, para as comunidades isoladas, né, com acesso à energia elétrica, aquilo ali também não é só a Energisa que coloca o dinheiro ali. Né? Não é só. O governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, também faz esse papel. E, enfim, a gente tem visto que, de fato, tem melhorado bastante serviço de eletricidade, da distribuição de energia no estado. Agora eles cobram também, né? Eles cobram até a sombra do elétron que passa ali. Isso eles cobram bem, viu? E aí a população tem reclamado em alguns momentos, né? Tem aquele subsídio que o governo federal também repassa, né? Para que possa manter a população de baixa renda dentro de uma situação que possa ser aceitável, né? Para eles terem condições de pagar. Enfim, mas esse serviço está aí, a gente tem cobrado também bastante, né, que o serviço possa melhorar e chegar em todos os locais. Por exemplo, nós temos dentro da própria, lá em Cruzeiro do Sul, nós temos pessoas que moram dentro da cidade, mas lá dentro da cidade, mesmo no centro praticamente, e pagam a energia. E eu digo, vem cá, mas vocês pagam, mas não tem o poste, não chega até aí, tem que levar esse rabicho até lá. Aí a Energisa agora colocou dois portes, mas no mínimo ela teria que ter colocado de 5 a 6. Eu digo, olha, vocês têm o direito de ir lá na Energisa cobrar, porque quando vocês vão cobrar, ela vai colocar os postes. E a iluminação pública vocês vão ter que cobrar da prefeitura, porque vocês pagam, vocês não estão recebendo a energia que está indo no rabicho e que vocês não estão pagando. Vocês têm lá a unidade consumidora, vocês têm tudo isso, então a empresa ela tem por obrigação levar o poste até lá onde vocês estão. Porque sem esse poste não tem iluminação pública, é uma escuridão imensa. E eu estive conversando lá agora esses dias com esses moradores e orientei que eles fossem lá e cobrassem. É direito deles, já que eles têm toda a energia regularizada. Uma pergunta que surgiu aqui. Pela época de seca nos rios, na Amazônia, corre o risco de aumento de energia no Acre novamente? Essa possibilidade ela não está descartada, né? Agora, o que aumenta são aquelas bandeiras, né? As bandeiras é que mudam os valores, porque, na realidade, o valor do aumento ou não da energia da Eletroacre, que é a tarifa que a gente fala, é aquela questão no mês de novembro. Novembro, né? Novembro é que tem toda aquela discussão se vai ter o aumento ou não. A bandeira é o presente de Natal para o consumidor, né? A tarifa, né? A discussão da tarifa de energia. Agora, na época das secas,
né, o que está ocorrendo muito aqui na região norte, aí sim aquela bandeira, ou está na bandeira vermelha, na bandeira verde, na bandeira amarela, enfim. Correto. Aí isso que, e com certeza ela deve ter aumento nessas questões da bandeira, em decorrência da seca, da estiagem que está aqui. Jucá, para finalizar, o Sindicato dos Urbanitários, a agenda dele, o que você destacaria? Como é que está o andamento dessa agenda? Você classifica como? Relação com o poder público, relação com empresas privadas? Você acha que o sindicato está conseguindo dar conta do recado? O sindicato ele tem procurado fazer isso, né? Nesses 42 anos, é um sindicato que tem uma atuação muito presente junto à classe trabalhadora e também à sociedade, que a gente participa de outros movimentos, com a Central Única dos Trabalhadores, com os outros sindicatos, e a gente tem procurado fazer. Inclusive, agora nós tivemos a eleição do sindicato, nós vamos ter um outro presidente a partir de setembro. Quem vai ser? O companheiro Mauro Bezerra. Ele assume como presidente do Sindicato Humanitário, uma pessoa que está muito bem preparada para essa função, e eu vou ser o secretário-geral do sindicato ali na pessoa do vice-presidente. Vamos estar trocando experiência, juntamente com toda uma diretoria, né? Então, o sindicato ele tem muito desafio. Há 42 anos, quando foi fundado esse sindicato, 100% dos trabalhadores das empresas, que esses trabalhadores eram funcionários, eram de empresas públicas. Hoje, nós estamos com quase 80% dos trabalhadores e trabalhadoras, só sindicato de empresas privadas, né? Então, boa parte dessas empresas, e a última agora foi a Eletronorte, que era do grupo Eletrobras também, como a Eletrobras Distribuição Acre, ela foi privatizada e é da iniciativa privada também. Mas continuamos com a mesma luta, a mesma determinação e cobrando serviço de qualidade à população. Marcelo Jucá, presidente do Sindicato dos Urbanitários, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Giral, e agora a próxima vinda aqui, representante do Sindicato dos Urbanitários, vai ser o Mauro Bezerra, nosso presidente aí, que vai estar assumindo a partir de setembro. Faço questão de conversar com o Bezerra aqui. Eu quero agradecer a participação da Chamara Moura, ou Samara Moura, Adriana Batista, Marilene Gomes, do Fábio Augusto, do Renato Bocardi. Um abraço para você, Renato. O Renato é sempre uma audiência muito qualificada. O Jackson Queiroz, o Ricardo Rosa e o Janes Peteca, que inclusive faz um comentário aqui. Grande Marcelo Jucá. O Janes é é história. Tem história. Né? Exatamente. Foi de saneamento e hoje ele está lá no IAPEM. No IAPEM. Desempenhando um trabalho também muito bom. Bom, e aqui eu quero agradecer imensamente a sua audiência e a sua participação. Lembrar, né, do apoio da Center Outdoor, não é, que são os parceiros do programa Giral, da Atos Engenharia e da equipe aqui, a aguerrida equipe da Rio Branco Filmes Comunicação. Eu quero aqui desejar a todos um resto de semana muito bom para todos nós e conto, né, com a participação e a audiência do próximo Giral na próxima quarta-feira. Um abraço e até lá.